Fala pessoal, tudo bem? Rogério da IT Master Cloud. Hoje nós vamos estar dando continuidade no nosso treinamento de preparação para a prova de certificação LPI 3 300-100, que é a prova referente a conteúdo voltado para Samba. Beleza? Vamos lá. Tópico 301.2, configuração do Samba. Então, na última aula, quem não assistiu ainda, trabalhamos com toda a parte de configuração voltada para registros dentro do Samba, tá? E hoje nós vamos estar dando uma olhada na estruturação básica do arquivo base dele, de configuração. Vamos estar dando uma olhada aqui na parte de parâmetros e algumas variáveis. A gente vai entendendo isso aí no decorrer, ok? Quais são os modos de segurança que você pode estar trabalhando e o tipo de rules que você pode ter dentro do Samba. Esses são os itens previstos para essa aula, beleza? Vamos lá então. Seguinte, pessoal, entrando aqui dentro do etc Samba, eu tenho um arquivo que é o smb.conf.example. Vou utilizar esse aqui como referência para mostrar para você o arquivo base que ele já traz para você quando você faz a instalação do Samba, tá? Quais são as principais diretivas que nós temos aqui? Então o arquivo é muito bem comentado. Estruturalmente aqui, ó, você consegue visualizar o comentário dele através do cerquilha. Só que você pode usar também ponto e vírgula. Então são as duas opções que ele utiliza para comentários internos dentro do seu arquivo do Samba, tá? Uma vez que você trabalha com distribuições baseadas em CentOS, então ele traz para você também uma configuração para você fazer algumas liberações dentro do SE Linux. Então, as alterações de políticas para o SE Linux, você pode ver que ele traz aqui, dentro da documentação, algumas informações que vão permitir você fazer essas liberações, tanto de diretórios, quando você tiver algum diretório específico, como também nós temos aqui, ó, diretório home, né? Uma política direta habilitando diretório home, controlador de domínio. Então, ele já traz para você alguns comandos que vão permitir você fazer exatamente a configuração do SE Linux, tá? Bom, o Samba aqui ele é dividido em seções. Uma das principais seções que nós temos aí é uma seção global, tá? Essa seção global, como você pode visualizar, ele já vai trazer para você algumas informações onde você consegue definir qual grupo de trabalho que você vai pertencer, o workgroup. Nós temos aqui a server string. Server string é basicamente uma descrição que você pode colocar para quem estiver consultando o seu servidor. Ele aparece uma breve descrição sobre o seu server. Temos aqui o NetBIOS Name. Esse NetBIOS Name aqui é o nome que ele vai se apresentar para as outras máquinas. Toda máquina ela registra um nome nela que é o nome NetBIOS. Se você pegar as máquinas Windows, você vai ter também o nome de NetBIOS registrado na máquina. Então, por exemplo, qual que é o nome que a sua máquina vai se registrar? Por mais que o hostname da máquina seja 1, se você vir aqui e falar assim, ó, o nome da máquina vai ser MyServer. Então, a hora que ela for atender as requisições, quando o cara for lá e colocar barra barra, o nome da máquina vai colocar barra barra MyServer, para ele exibir os compartilhamentos, por exemplo. Então, esse aqui será o NetBIOS, o nome NetBIOS da máquina. Só que ele está comentado, como você pode ver, está com ponto e vírgula aí, porque é um comentário. Uma informação importante aqui é que o número máximo de caracteres que você pode ter são 15 caracteres. Então, isso aqui fica evidente quando ele traz para você essa informação. Quais são as interfaces que vai receber requisições? Então, nós sabemos aqui, essa máquina tem, por exemplo, duas placas de rede, por exemplo. Quais são as interfaces que ele vai receber? Ou quais são os endereços IPs da rede que ele vai receber? Está vendo aqui? Aqui ele está liberando o LO, está liberando ITH0, o 92.168.12.2 e o 92.168.13.2. São apenas exemplos, tá? Lembrando que as linhas estão comentadas. Então essas linhas aqui elas não serão carregadas, tá? Essas opções aqui. Logo abaixo ele traz host only. Host only é uma regra de liberação. Depois nós vamos trabalhar até mais a fundo em cada uma dessas regras aí,
Host only ele traz para você quais as redes que estão liberadas a fazer acesso ao seu servidor. Aqui ele diz qual que é a interface que vai receber na sua máquina e aqui ele faz uma liberação quais as redes que poderão consultar esse servidor. Aí ele coloca ó, 127 ponto, ou seja, qualquer coisa que comece com 127, 9268.12 e o 92.13. Essas são as opções que ele está utilizando para fazer a liberação. Caso você não queira essas redes, basta você apagar. Ou se quiser colocar completa também ele aceita, tá? Ele colocou abreviação porque aqui ele abrange 127 qualquer coisa. O 92.68.12 qualquer coisa na frente dele. Lembrando que aqui estamos trabalhando com números decimais, né, IPv4. Na sequência ele traz o armazenamento de logs, né? Então, aonde que vai ficar armazenado os nossos logs? Aí é importante você visualizar que aqui, ó, quando ele traz aqui, ó, log file, ele vai colocar para você o seguinte: /var log samba. Aí ele coloca log ponto. Depois que ele coloca log ponto, aí ele traz. Nós temos aqui o %m. O que é o %m, tá? Isso aqui é uma variável. Essa variável ela vai substituir um determinado valor. Então, por exemplo, o %m, ela traz exatamente o nome NetBIOS do seu cliente. Ok? Nós temos uma tabelinha bem abrangente que traz diversos tipos de variáveis. Por exemplo, variável %u, ele vai trazer o quê? O nome do usuário. %g traz o grupo. O h, o hostname. Então, cada variável, temos uma grande quantidade de variáveis. Você consegue, através da documentação ali do Samba, você consegue ver exatamente quais são as variáveis. Deixa eu até pegar aqui para você, ó. Tem uma tabelinha que ele mostra cada uma delas, tá vendo? Então, dentro das muitas variáveis que você pode estar utilizando, que você vai estar utilizando aqui dentro, ele traz exatamente essa seção. Olha lá, o maiúsculo, session username, G maiúsculo, por my group name. É o primário do group name dele. O H, host name, do Samba que está em execução. O M, que é o que nós acabamos de falar, é o nome NetBIOS, ó, tá vendo? Utilizado pelo cliente. Então ele usa isso aqui porque pode ter, por exemplo, logs distintos para cada cliente. L, NetBIOS, name server, ó, esse aqui é do servidor, tá vendo? E assim por diante ele vai trazer para você uma diversidade de outros itens aqui, ó, desde endereço IP, nome de usuário, time date, tá vendo? Então é importante você conhecer essas variáveis aqui, ó, pelo menos as principais, que é variável de user, group, a letra S também é importante, porque ele traz exatamente o nome do compartilhamento. Essas aqui são as principais que você pode estar utilizando, principalmente quando você for ter a usabilidade, ou quando você identificar que ele já está fazendo uso delas, tá? Aqui, ó, 50 KB é o tamanho do log, então você pode ver, ó, max log size, aí ele já traz que o tamanho do log vai ser 50 KB. Beleza? Então, aqui as informações de logs, aqui as informações voltadas principalmente para a parte inicial, que é o workgroup, nome da máquina. Depois disso, ele vai trazer para você, ó, Standalone Server Options. Nós temos aqui, ó, dentro da opção do Security, nós temos algumas possibilidades. A princípio, o Security dele está como User. Vou falar para vocês as diferenças, porque pode cair na prova de certificação também. Bom, falando a respeito do Security aqui, ó, o Security ele vai definir exatamente como que o Samba ele vai autenticar os usuários que vão se conectar a esse tipo de serviço. Então, esse parâmetro ele é fundamental para você definir o tipo. Dependendo do modo que você vai estar instalando ele, o modo que ele vai ser utilizado, você vai definir parâmetros diferentes. Então, por exemplo, quando eu falo em modo, você vai ver que embaixo tem mais algumas outras opções, onde você pode definir quais são os modes que você vai estar utilizando. Ó, aqui embaixo, inclusive, tá vendo? Ó, Security Domain. Ó, Security Domain, esse aqui está comentado. Ó. Esse aqui já tem a opção Security User. Mas ele usa esse Security Domain quando? Quando você é membro de um domínio. Domain Member Options. Então você pode ver que ele muda.
Aqui ó, nós temos outras opções que você pode estar utilizando, por exemplo, quando ele é controlador de domínio. Quando ele é um controlador de domínio, ó, Security User. Então aqui você pode ver que ele está utilizando uma outra possibilidade, que é o Security, certo? User. E ele já traz algumas outras opções também. Então, essa opção do Security ela é fundamental que você escolha ela dependendo de como que você vai fazer a sua implantação. O padrão que ele está trazendo para você aqui ó, é o Security igual a User. Por que ele traz o Security User? O Security User ele é utilizado quando você tem uma database local, quando você vai utilizar uma autenticação e você vai ter uma base de dados locais. Tanto é que ele coloca aqui embaixo aqui, ó, qual que é o tipo de back-end que ele vai usar para armazenar as senhas. Ele coloca o TDB-SAM, que é o Trivial Database SAM. Geralmente, quando você utiliza, por exemplo, uma base em cima de LDAP, aí você vai utilizar, por exemplo, LDAP-SAM. Então, nós temos diferentes formatos que você pode pegar e estar utilizando. Quando a máquina ela vai ser membro de um domínio, o security que ele geralmente utiliza, ou ele pode setar como domain, ou ele pode setar ela geralmente como sendo ADS. Esse modo aqui ele utiliza para quando você quer integrar, por exemplo, a um controlador de domínio existente. Samba User Kerberos para autenticação no AD. Aí ele consegue fazer essa autenticação direta em um serviço de AD. Bom, esses são os mais utilizados, tá? Opção User, Domain e a opção do ADS são os que você mais utiliza. Bom, falando um pouquinho a respeito aqui também do PSDB Backend, eu falei que está utilizando o Trivial Database, que é o TDB-SAM, mas nós temos outras possibilidades que podem ser utilizadas, tá? Além deste. Como, por exemplo, você pode utilizar o SMB PSWD. Então, aqui, ó, dentre os vários tipos que nós temos aqui, ó, um deles que você pode estar utilizando, que é compatível também, que é o SMB PSWD. Só que o SMB PSWD acaba que ele tem uma segurança um pouco mais reduzida, né? Então, um texto simples que ele utiliza, armazenamento interno, local, arquivo de texto, que é facilmente consegue visualizar essas informações. Então dá para ser utilizado, mas não é tão recomendado porque é em plain text. O que nós estamos utilizando, que é o Trivial Database SAM. Esse aqui é um dos mais utilizados hoje para armazenamento das informações, tá? Dá para você colocar diversos tipos de argumentos, dizendo inclusive aonde que vai ser armazenado. E nós temos também o LDAP-SAM. O LDAP-SAM ele é utilizado principalmente quando você tem uma integração com a base de dados do LDAP, onde você pode indicar, por exemplo, quem é o seu servidor, é o DAP da sua rede, caso você tenha. Então temos essas três possibilidades, tá? Tem a opção que você pode estar utilizando então, TDB-SAM, SMB-PSWD e o LDAP-SAM. Essas aí são as opções mais utilizadas. Bom, pessoal, outra coisa que vocês podem verificar também é o seguinte. Se você vier aqui, ó, ainda não estamos trabalhando nessa definição, mas se você procurar pelo Server Rally, é um dos itens que ele cai na prova também, tá? Quais são os tipos de rallies que você pode estar trabalhando? Então, dentro do Server Rally que você pode ter aí, nós temos algumas possibilidades, tá? Dentre essas possibilidades que você tem, a primeira dela é você deixar o Server Rally como alto. Uma vez que você deixa essa função aí, ó, como alto, o que ele vai fazer? Ele vai consultar o parâmetro do Security para definir exatamente qual vai ser a função do servidor. Então, acaba que definindo ele como alto, ele vai lá e vai olhar qual o parâmetro que foi setado lá no campo Security para que ele defina qual que vai ser a função do servidor. Geralmente é o default, tá? Outra opção que você pode estar utilizando, que geralmente é essa aqui, quando você faz a instalação básica dele, ele determina exatamente que ele vai trabalhar em cima dessa função, que é o standalone. Então, uma vez que você define ele como standalone, o que você vai fazer? Aqui ele vai definir o seguinte. Esse aqui, ó, ele fala inclusive que se a opção de segurança, se ela não foi definida, essa aqui
ela vai ser a default, como eu falei, o standalone geralmente é o default. Aí nós vamos fazer os mapeamentos, né, para o usuário fazer logon, fazer a criação do usuário, fazer a validação de user password. A gente pode utilizar os parâmetros do user map para criar mapeamento de usuários ali. Então, essa opção aqui é uma das mais utilizadas quando você quer trabalhar com o servidor Samba em modo tradicional. Essa próxima opção, ela geralmente é comumente utilizada quando você quer se tornar membro de um domínio já existente. Então, ele fala até a respeito do uso do comando net aqui para você fazer exatamente a adição da sua máquina dentro do domínio e depois você pode, respectivamente, trabalhar ela como sendo membro de um domínio já existente. Aqui também uma das expectativas que ele coloca também é que o encrypt password que ele esteja habilitado e que ele venha como yes, caso essa opção seja a opção selecionada. Um pouco mais abaixo ele traz o Classic Primary Domain Controller e nós temos também o BDC. O PDC e o BDC, esses aqui são os tradicionais PDC e BDC que você pode estar utilizando para realizar, transformar ele como seu controlador de domínio primário ou então um backup domain controller. São opções que ainda há o seu uso ainda hoje, mas hoje acaba que a opção mais utilizada é essa aqui, ó, Active Directory Domain Controller, que é o ADDC, que é o que ele traz a maior compatibilidade, principalmente quando a gente fala de controladores de domínio utilizando já o Samba 4 dentro de uma estrutura de Active Directory semelhante ao da Microsoft. Então hoje, pessoal, se eu fosse resumir aqui, apesar que nós temos todos esses tipos diferentes aqui, os mais utilizados nós temos o Standalone, que é o padrão, e hoje com o recurso do Samba 4 aí, utilizamos bastante o ADDC, que é o Active Directory Domain Controller. Se você tem versões inferiores, como por exemplo, eu trabalho com o Samba 3, versões mais antigas, então é muito comum ainda você ver o clássico, né? O PDC aqui para fazer toda a parte de gestionamento do domínio, mas uma interface mais simples, né? Sem tantas opções. E o BDC, que é o Backup Domain Controller. Essas aí são as opções das RULs, tá? Que você tem, que daria para você pegar e estar configurando e utilizando também. Beleza, então aqui agora nós já abordamos já, se eu pegar dentro da estrutura de conteúdo, ó, a parte de File Based, que é a estrutura básica dos arquivos. Já tínhamos trabalhado com a opção de registro e based. Trabalhamos agora com as opções de variáveis e parâmetros, né? Trabalhamos as opções de server rules e a parte de security modes. Vimos todas essas partes aqui, ó. Também agora falamos a respeito aqui, ó, dentro da lista do security, server rule, server string, o service services já havíamos visto também. Config backend, registro shares, falamos sobre essa opção também. Samba Register, o HKLM Software Samba, os tipos de registro, né, que pode ser reg size ou reg multisize, isso que falamos também na aula passada. Para a próxima, nós vamos finalizar isso aqui falando a respeito de TLS, validação, né, dos arquivos de configuração do Samba, Samba Configuration, toda a parte de debugging referente à configuração do Samba. E aqui nós vamos entender toda a parte de ferramental que é utilizada. Então, quando a gente falar da parte de security, voltado mais para segurança, a gente vai ver um pouquinho a respeito dos habilitar a parte de segurança com TLS Enable, Keyfile, Certfile, diffhelm Parameter, CAFile. Vamos habilitar essas opções, vou mostrar como é que gera a chave e faz os enables, né? Outra coisa que nós vamos falar também aqui é a respeito das ferramentas que você pode ter, como por exemplo a RSAT, MMC, a DSI da Microsoft e o LDP. E esse aqui a gente já viu também, que é o Microsoft Regedit, certo? Já trabalhamos com ele também. Então, acredito que mais uma aula a gente mata esse conteúdo e depois a gente parte exatamente para tópico 301.3. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos aí. Até a próxima.